Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o pastor Ivan Borges e nós vamos, nesse vídeo, vamos contar uma história que ilustra muito bem a vontade de Deus para o ser humano, tá certo? Então, é uma história real, né? Aconteceu realmente e é importante que você conheça um pouquinho. Vamos contar em tom de história realmente, e eu tenho certeza que vai edificar e bastante a sua vida, tá bom? Antes de continuar vendo esse vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal, tá certo? Deixasse seu like aí e compartilhasse com o seu ciclo pessoal. Eu tenho certeza que fazendo isto, vamos divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos à história, vamos para o vídeo, vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Há muito tempo atrás, quando os seres humanos, primeiros seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a terra, Deus observou que a maldade do coração do homem só fazia crescer, aumentar continuamente. Então o Senhor decidiu eliminar o ser humano, destruir o ser humano realmente. Só havia maldade, só havia calamidade, só havia pecado, só havia o que não agradava a Deus. Naquele tempo o Senhor decidiu retirar o seu espírito da terra e também eliminar o ser humano com toda a sua maldade. O Senhor projetou isso. Mas nesse período também havia um homem sobre a face da terra. O nome deste homem era Noé. Noé era um homem que achou graça diante de Deus. Era um homem fiel, era um homem reto. E na sua geração era um homem que temia a Deus. Então o Senhor planejou salvar a Noé e a toda a sua família com um plano glorioso. Deus chamou Noé um dia e disse para Noé: Noé, você construirá uma arca, e essa arca será para a salvação. Todos aqueles que entrarem nesta arca estarão salvos, porque eu vou destruir a terra, vou destruir tudo, vou destruir os seres humanos, animais, tudo que existe na terra será destruído com águas diluvianas. Isso, Noé, eu vou mandar dilúvio sobre a terra, dilúvio de águas, e as águas cobrirão os picos mais altos da terra, de maneira que ninguém sobreviverá, a não ser aqueles que estiverem dentro da arca. Noé era um homem de fé, era um homem que confiava em Deus, e Noé decidiu obedecer à voz do Senhor na sua geração. O grande problema é que a fé de Noé parecia uma loucura para aqueles moradores que residiam ali onde Noé estava. Parecia uma loucura para as pessoas que habitavam ali, porque, primeiro, Noé começou a construir aquele barco, e era um barco muito grande, era um barco imenso, era um barco de proporções gigantescas, aquela arca, porque o Senhor disse: Noé, esta arca precisa comportar vocês e precisa comportar também 2 casais de cada animal que existe sobre a terra, que anda ou se arrasta sobre a terra. Eu quero salvá-los também. E a arca deveria ser uma arca muito grande. O Senhor deu o projeto da arca a Noé, como ele deveria fazer, como deveria ser, e Noé deveria seguir à risca aquilo que Deus ordenou para que ele fizesse. Noé começou, Noé era obediente, e ele começou a construção daquela arca gigantesca. E em meio à construção daquela arca, as pessoas iam passando, ia vendo aquela maravilha que Noé estava fazendo, e as pessoas começaram a perguntar: Noé, o que é que está acontecendo? Por que este barco tão grande? Por que aqui, no meio do deserto, no meio do nada? Geralmente se constrói um barco, a gente sabe até hoje, se constrói um barco na beira da praia, porque depois de pronto ele já está no mar. Noé estava construindo uma arca praticamente no meio do deserto, longe de qualquer fio de água.
E era uma arca de proporções gigantescas, aquela arca. Não podia ser levada até o mar, até águas profundas para que pudesse navegar. Então as pessoas começaram a perguntar por quê, qual a intenção da dimensão dessa arca, e Noé começava a responder porque o Senhor Deus vai destruir a terra com águas do dilúvio. E por incrível que pareça, as pessoas começavam a dar risada. Noé já era uma pessoa velha, já era uma pessoa avançada em idade, e as pessoas começaram a dar risada e a dizer: Noé, você está louco, você perdeu a noção, você já perdeu o juízo. Perceba, Noé, não chove sobre a terra, nunca choveu na terra. Naquela época, gente, apenas um vapor de água subia da terra e regava a relva, regava as plantas, trazia o orvalho sobre a terra. Isso era o que umidificava a terra. Não havia chuva naquela época. E Noé disse: não, o Senhor disse que vai chover, e se o Senhor falou que vai chover, eu creio. Não vai ser uma chuva pequena, vai ser uma chuva de grandes proporções, uma chuva que vai eliminar. O propósito da chuva é eliminar toda a terra, varrer a terra. O Senhor me disse que o pico mais alto da terra será, as águas alcançarão os picos mais elevados da terra. Então o Senhor me pediu para construir esta arca, me ordenou construir esta arca, e Ele me disse que esta arca é para salvação. Aquele que entrar dentro da arca estará salvo, estará seguro nesse dia. E as pessoas não acreditaram naquilo. As pessoas não acreditavam na mensagem de Noé. E isso é uma pena muito grande. As pessoas não acreditaram na mensagem que aquele homem estava transmitindo, porque acharam que aquele homem era louco. Porque achavam que aquele homem não tinha noção, aquele homem não tinha juízo. Mas aquele homem sabia muito bem o que estava falando, porque ele cria no Deus que o havia chamado para fazer aquela grande e poderosa arca. Bom, depois de muito tempo, depois de alguns anos, aquela arca ficou pronta. E quando a arca ficou pronta, o Senhor disse a Noé: Noé, agora eu quero que você coloque dentro 2 casais de cada animal que anda ou se arrasta sobre a terra. Por incrível que pareça, o Senhor deu ordem e os animais vieram até Noé. E os animais entraram na arca, Noé os acomodou, tudo perfeitamente lá dentro. E naquele dia, somente 8 pessoas entrou na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos. 3 esposas, 3 filhos, Noé e a sua esposa. Infelizmente ninguém creu. Felizmente ninguém acreditou nas palavras de Noé. E naquele dia, algo inusitado aconteceu. O Senhor disse a Noé: Noé, entre na arca. Entre na arca. E Noé entrou. E naquele dia, o inusitado que aconteceu foi que a arca, ela foi fechada pelo lado de fora. Exatamente. O Senhor ordenou que Noé entrasse na arca e depois o próprio Deus, Ele veio e Ele fechou a arca por fora. E quando Ele fechou a arca, os céus se abriram e a chuva começou a cair sobre a terra. Sim, foram 120 dias de águas. 120 dias de chuva, de grandes proporções. E a terra começou a encher. Os rios começaram a encher. E os rios começaram a transbordar. O mar invadiu a terra. O mar encheu de maneira que transbordou. E toda a terra começou a ser tomada por aquelas águas diluvianas. Resultado, os animais começaram a morrer. Os seres humanos que haviam na terra, com toda a sua maldade, começou a morrer também. As pessoas que não acreditaram em Noé foram até a arca e bateram na porta da arca e choraram e gritaram. E as pessoas ali se lamentaram tanto. E começaram a bater naquela porta e Noé queria abrir aquela porta. Noé queria abrir a arca. Só que a arca não podia ser aberta por dentro, porque o Senhor fechou aquela arca por fora. O Senhor deu a oportunidade naquele dia, Deus deu a oportunidade àqueles homens de ouvir a mensagem, de se arrepender dos seus maus, de entrar naquela arca. Mas os homens não aceitaram a mensagem de Noé. Os homens acharam que Noé era louco, os homens acharam que Noé estava sem juízo,
E por achar isso, os homens pereceram naquele dia. A humanidade faleceu, a humanidade sucumbiu, a humanidade foi destruída. Ali tinha toda espécie de pessoas que você imaginar. Jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, doentes, idosos ou não. Todos aqueles que não acreditaram na mensagem de Noé, naquele dia sucumbiram. Naquele dia foram destruídos pelas águas diluvianas. Noé, porém, estava salvo. Estava na arca, estava com sua família, estava com aqueles animais que Deus ordenou que fosse salvo. E naquele dia, a arca da salvação, naqueles dias, a arca da salvação começou a navegar sobre a face da terra, levando os sobreviventes que acreditaram na mensagem daquele justo homem. A mensagem que eu deixo para todos aqueles que são meus ouvintes, todos aqueles que acompanham o meu canal, é que Deus deixou a vida de Noé, aquilo que aconteceu com Noé, como exemplo para a nossa geração. Um homem chamado Jesus, que não apenas era um homem, mas também é Deus, que desceu do céu, que foi na cruz, que se entregou por nossos pecados. Ele foi embora há mais ou menos 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, foi para o céu depois de cumprir a sua missão na terra. Só que ele disse uma coisa: eu voltarei para buscar aqueles que creem verdadeiramente em mim. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eu voltarei. E aqueles que estiverem dentro da arca, aqueles que estiverem na minha posição, estes eu levarei comigo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Aqui é o pastor Ivan Borges.